A existência de uma substância misteriosa que preenchia o vazio do cosmos foi uma ideia aceita em ciência desde a era medieval e perdurou até às primeiras décadas do século XX. Este material omnipresente no universo era conhecido como éter. Tenho aqui escrito em português, éter. Tendo acompanhado toda a evolução da física e da astronomia nesse período. Para entendermos melhor esta ideia, atentemos em duas situações diferentes. Em primeiro lugar, o surgimento da ideia do éter justifica-se pelo horror ao vazio. As pessoas não queriam acreditar que o vácuo era mesmo um espaço vazio. Tinha que ser preenchido com alguma coisa invisível e imperceptível, à qual chamaram éter. Em inglês, ether. Em segundo lugar, notem que o éter era entendido como um meio de propagação da luz. Tal como o som precisava de um meio mecânico para se propagar, a luz também necessitaria de um meio para a sua propagação, que seria o éter, embora a luz também se propague em meios transparentes como o ar e a água. Neste contexto, em 1887, os físicos americanos Albert Michelson e Edward Morley levaram a cabo uma experiência que tinha como objetivo medir a velocidade do éter em relação à Terra. A grande motivação desta experiência centrava-se na descoberta de um referencial inercial absoluto. Inercial absoluto. Assumindo o pressuposto de que o éter seria esse referencial inercial absoluto. Poderíamos ser levados a pensar que uma experiência assente no conceito impreciso de éter não teria qualquer relevância para a ciência. No entanto, as consequências que resultaram desta experiência foram bastante mais complexas e conduziram a conclusões bastante interessantes e surpreendentes para a época, que teriam implicações colossais. Ora, se o éter fosse o referencial inercial absoluto, então seria possível afirmar com exatidão se um corpo estaria em repouso ou em movimento. Um corpo estaria em repouso se estivesse em repouso relativamente ao éter. E estaria em movimento se estivesse em movimento em relação ao éter. Assim, só faz sentido dizer que, por exemplo, a Via Láctea está em movimento se considerarmos o seu movimento em relação ao éter. Por sua vez, o movimento do Sistema Solar também tem de ser compreendido neste contexto. O movimento do Sol, aqui, muito bem desenhado, em relação ao éter. Assim, de acordo com este modelo de pensamento, o Sol desloca-se com uma certa velocidade. Que eu tenho aqui a velocidade do Sol em relação ao éter. E o que aconteceria do ponto de vista de um observador fixo no Sol? Esta segunda ideia aqui em baixo. Do ponto de vista deste observador, o Sol estaria em repouso e o éter mover-se-ia com a velocidade do éter em relação ao Sol. Notem que isto corresponde ao ponto de vista de um referencial fixo no Sol. Aqui no Sol. E não do ponto de vista do éter, que seria o nosso referencial inercial absoluto. Mas a nós, seres humanos, não nos interessa o ponto de vista do Sol. Interessa-nos o ponto de vista da Terra. Terra. Aqui temos de considerar a órbita elíptica que a Terra descreve em torno do Sol, que eu pus aqui aproximadamente circular, deslocando-se a uma velocidade média de 3 vezes 10 levantado a 4, 3 vezes 10 levantado a 4 metros por segundo em relação ao Sol, que eu pus aqui com velocidade da Terra em relação ao Sol. Atenção que isto é a velocidade média, não a velocidade em todo o instante. Notem que em diferentes pontos da trajetória elíptica da Terra em torno do Sol, a velocidade da Terra em relação ao Sol toma diferentes orientações em relação à velocidade do éter em relação ao Sol. Porque a velocidade do éter em relação ao Sol, nós pressupomos aqui que tem esta direção e a velocidade da Terra muda a sua direção. Vamos considerar as duas situações extremas. A situação 1, em que a velocidade da Terra relativamente ao Sol é paralela, aqui, vou selecionar aqui, a paralela à velocidade do éter em relação ao Sol, é esta situação aqui, mas tem sentido oposto. E a situação 2, em que a velocidade da Terra em relação ao Sol é paralela à velocidade do éter e tem o mesmo sentido. A 1 tem o mesmo sentido e a 2 tem sentido oposto. Ok? Não vamos entrar aqui. São as duas paralelas, mas uma tem o mesmo sentido e a outra tem sentido oposto. A 1 tem o mesmo sentido e a 2 tem sentido oposto.
Nestas duas situações, qual será o ponto de vista da Terra? Ainda fica... Vou escrever aqui, isto é no mesmo sentido, apesar de serem as duas paralelas, do éter e da Terra em relação ao Sol, e esta é no sentido oposto. Sentido oposto. Ok. Nestas duas situações, qual será o ponto de vista da Terra? Bem, do ponto de vista de um observador na Terra, a Terra está em repouso e o éter move-se em relação à Terra. Com uma velocidade do éter em relação à Terra. Se eu estiver na Terra, se eu for aqui uma pessoa na Terra, que velocidade é que eu vejo? Bem, eu vou ver uma velocidade do meu éter em relação à Terra. É a velocidade que eu vejo na Terra. O que distingue as duas situações, e aqui precisamos ter muita atenção, é o seguinte. Então, na situação 1, que eu tenho aqui em cima como estando no mesmo sentido. Então, na situação 1, qual é a velocidade do éter em relação à Terra? Ok, estamos aqui a falar em módulos. Se estão as duas no mesmo sentido, basta somar as duas velocidades. A velocidade que eu vejo o éter em relação à Terra é que a Terra está em relação ao Sol e que o éter está em relação à Terra. Tem essas duas velocidades. Não se esqueçam que isto é o mesmo que o módulo da velocidade, que eu aqui ponho apenas como V. Isto é a velocidade do éter em relação ao Sol mais a velocidade da Terra em relação ao Sol. E a velocidade na segunda situação do éter em relação à Terra é igual à velocidade do éter em relação ao Sol menos a velocidade da Terra em relação ao Sol. E como podem ver, na segunda situação, como estamos no sentido oposto, vamos ver uma velocidade inferior do éter em relação à Terra. Por isso é que vamos ter que subtrair este termo, porque está no sentido oposto. Não se lembram? Lembrem-se que estamos a fazer apenas com módulos. E isto aqui são tudo quantidades positivas. Se fosse com direções, era apenas somar os vetores. Então, de acordo com os modelos físicos aceitos no século XIX, o éter seria o meio de propagação da luz. Tal como o ar funciona como meio de propagação do som. Por exemplo, assim o valor da velocidade da luz, que é aproximadamente 3 vezes 10 levantado a 8 metros por segundo, eu escrevo como C a velocidade da luz, seria o valor que a velocidade da luz tem em relação ao éter. Uma vez que o éter se move em relação à Terra, com uma velocidade do éter em relação à Terra. Então a velocidade da luz em relação à Terra seria afetada por esta velocidade do éter em relação à Terra. Ou seja, o éter é o espaço absoluto que existe e a luz propaga-se nesse espaço. Certo? Então, o que eu vou ter é a luz, a velocidade da luz, eu vou pôr C com o vetor, velocidade da luz em relação ao éter, que ela propaga-se no éter. A velocidade do éter em relação à Terra, estamos na situação em que vemos a velocidade do éter em relação à Terra para a esquerda. E depois a velocidade da luz relativamente à Terra será menor do que a velocidade da luz no éter. Ou seja, vou ter uma velocidade da luz para a Terra, assim. Então, como é que fica agora a nossa fórmula? Se eu quiser ver qual é a velocidade da luz em relação à Terra, apenas em módulo, sem ter vetor, eu vou ter a velocidade da luz, C, que é a velocidade da luz em relação ao éter, menos agora a velocidade do éter em relação à Terra, que é este espaço absoluto em que a Terra se move. Notem que também, consoante estejamos a falar da situação 1 ou da situação 2, podemos ter um valor maior ou menor para a velocidade do éter em relação à Terra, tendo em conta a soma ou a subtração da velocidade da Terra em relação ao Sol. Agora impõe-se a seguinte questão. Qual é a importância dessa diferença quando estamos a falar da velocidade da luz em relação à Terra? Será que podemos detectar esta diferença? Para responder a isto, devemos ter em conta que o valor da velocidade da luz no éter, C, lembrem-se que isto
é o valor da velocidade da luz no éter. E o valor da velocidade média da Terra em relação ao Sol é de 3 vezes 10 levantado a 4 metros por segundo, em média. Ora, comparando estes dois valores, a velocidade da Terra em relação ao Sol e a velocidade da luz, encontramos uma diferença de 4 ordens de grandeza. Ou seja, a velocidade da Terra em relação ao Sol corresponde a 0,01% da velocidade da luz no éter. Isto significa que, comparando as situações 1 e 2, devemos esperar um desvio nos valores da velocidade da luz em relação à Terra de aproximadamente esses 0,01%. Ou seja, que é igual à velocidade da Terra em relação ao Sol sobre a velocidade da luz, que eu posso pôr apenas como c. Isto é aproximadamente, não é exatamente 0,01, mas é algo muito perto. Então, este que vai ser o nosso desvio que estamos à espera de encontrar. Uma vez que era impossível medir exatamente a velocidade da luz com este grau de precisão, isto é um grau de precisão muito grande, Michelson e Morley recorreram a um método baseado nos fenómenos de interferência, determinando as diferenças da velocidade da luz para diferentes direções de propagação.